Então, acontece que muitas vezes defendemos com tanta convicção certas necessidades, né? Às vezes fazemos de tudo para manter um emprego, mesmo não gostando dele, né? Ou faz questão de estar num grupo, mas que no fundo sente que aquelas pessoas não te valorizam, né? Ou estão sempre reforçando as suas fraquezas, né? Isso acontece. Então, estamos no mundo da comunicação. Tá? É essencial saber comunicar para ser bem-sucedido, né? Hoje em dia. Nós desenvolvemos a comunicação bastante na parte tecnológica, né? Mas perdemos a qualidade da comunicação interpessoal, né? Isso ficou tudo muito superficial. E esse é o mundo da persona, né? Um mundo de aparências, onde o importante é parecer e não ser, né? As pessoas, elas são valorizadas pelo que elas têm, pelo que elas podem mostrar, né? E mesmo entre aqueles que estão buscando o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal, cai nas armadilhas da persona e do ego, né? Então, isso acontece inconscientemente, né? Vamos tomando consciência de algumas coisas, mas na prática não muda muito, né? Porque a principal função do ego é manter o funcionamento habitual dele, né? Ou seja, manter você no mesmo lugar, né? Aquilo que a gente ouve falar também bastante como zona de conforto, né? Não sair dali. E qualquer coisa que aconteça que vai balançar, né, a estrutura do ego, né? O ego vai forjar os melhores argumentos, né, para convencer você que o melhor é deixar tudo como está, né? A persona, ela é o eu social, é um arquétipo relacional, né? E é um personagem que criamos para nos relacionar com o exterior, tá? Então é uma representação que o ego faz de si mesmo, né? A persona, ela é a estrutura da psique que está mais em contato com a nossa realidade exterior, tá? E o trabalho dela é se ajustar às expectativas dos outros e da cultura, né, da sociedade. Se eu tô, né, o tempo todo me adaptando, certo? Às expectativas, né, dos outros e da cultura, né? Se estamos o tempo todo tentando ser, né, o que a minha mãe quer que eu seja, o que o meu marido quer que eu seja, o que o meu chefe, os meus amigos, os meus filhos, né? Todos querem que eu seja de um jeito, né? E cada um quer uma coisa diferente, né? Então, o marido quer que você seja mais flexível, a mãe acha que você tem que ser mais exigente, mais rígida com seus filhos, né? E no meio disso, a gente perde a referência de quem somos de verdade, né? Portanto, quem sou eu, né, no meio disso? A persona, ela sofre muitas influências, né, do exterior. E como ela é a parte da psique que está mais em contato com essa realidade exterior, ela vai se desenvolver a partir, né, das suas experiências, dos seus relacionamentos, né, e também da aprendizagem que você teve com o sucesso e o fracasso, né, nos ambientes sociais, né? Então, vai recolher toda essa informação dessas experiências que você teve e a persona, né, vai começar a se desenvolver também a partir daí. Então, o desenvolvimento da persona, ele está condicionado aos valores e às crenças da cultura e da sociedade em que estamos inseridos, tá? E esses aspectos inconscientes da persona comprometem a forma como você se expressa ou gostaria de se expressar, tá? Desenvolvemos a inteligência social quando nós agregamos autoconsciência e consciência social, né? Portanto, crenças e atitudes e a capacidade de operar mudanças sociais que pode ter alguma complexidade.
Então, precisamos ter um conhecimento mais profundo sobre nós mesmos, né? Identificar os nossos pontos fracos, né? E os nossos pontos fortes para nos fortalecer, né? Para criar maior empatia, autoconfiança, né? Para poder desenvolver os meus pontos fracos, para poder valorizar os meus pontos fortes, né? Então, é um processo de, primeiro, de um autoconhecimento muito profundo, né? Então, vou começar por me apresentar. Meu nome é Priscila, eu sou Deaf Coaching, tenho formação em psicologia analítica, programação neurolinguística, neurosemântica e coaching sistêmico. Eu sou facilitadora do programa de treinamento Transforme-se em Si Mesmo. E o meu trabalho, ele consiste em ajudar as pessoas na sua jornada de transformação pessoal e espiritual, né? Então, através de uma abordagem rica em conhecimento, né, que favorece a busca da completude e do propósito, tá? E assim descobrir, né, novas possibilidades de ser e estar na vida, né? Então, eu sou idealizadora desse programa de treinamento do Transforme-se em Si Mesmo, também agora com um canal no YouTube com o mesmo nome, e essa sou eu. Então, agora vamos entender, né, um pouco mais sobre a persona, né? O Jung, ele usa a metáfora do teatro grego para explicar como que funciona, né, essas dinâmicas psicológicas. Então, vamos imaginar um teatro, certo? Ele está dividido em duas partes, né? De um lado, nós temos a plateia e o palco, né? Que representa a nossa consciência, e do outro lado, a gente tem, né, por trás das cortinas, a gente tem o inconsciente, tá? Então, na consciência, a gente tem dois personagens, que é a persona e o ego, né? E depois, no inconsciente, tem mais lá um monte de personagens, as sombras, complexos, né? Ânima e ânimos. Então, o ego, ele é assim como se ele fosse o diretor da cena toda ali, né? Ele é o que fica mais tempo em cena ou o que deveria ficar mais tempo em cena, né? Mas, de vez em quando, né, surge, né, um outro personagem, né, que rouba a cena no palco da vida. Então, a persona é uma representação do ego, né? São várias, tá? Nós criamos a persona para nos relacionarmos com o mundo exterior, né? E quanto mais personas temos, mais flexíveis nós somos, né? E maior também é a nossa capacidade de nos adaptarmos, né, aos diferentes contextos, né? Por exemplo, se eu estou em casa com os meus filhos, eu estou no meu papel de mãe, né? Com os meus pais, eu estou no meu papel de filha, com o meu marido, eu estou no meu papel de esposa, com os meus amigos, no trabalho, né? Eu vou trocando a persona, né, de acordo com o contexto, certo? Então, lá no meu canal do YouTube, eu explico com um pouco mais de detalhe como é que funciona, né, essa dinâmica psicológica. Então, eu convido vocês a conhecerem o canal, tem lá bastante conteúdo disponível. Inclusive, um vídeo só para explicar um pouco dessa dinâmica psicológica. Então, voltando aqui para a persona, ela está no campo da consciência, né? Portanto, nós escolhemos a nossa persona, né? Nós escolhemos aquilo que nós queremos, né, mostrar de nós para os outros, tá? Então, podemos desenvolver a persona à medida que nós vamos tomando consciência dela, né? A persona é o arquétipo que vai para a relação, né? E precisamos da persona para manter, né, o funcionamento saudável da psique. Mas, para desenvolver a persona, a gente precisa conhecer o mecanismo de funcionamento dela, né? Porque apesar de estar na consciência, né, e escolhermos a persona que nós vamos usar, ela também está respondendo a aspectos ocultos, né, que estão no inconsciente. Então, a persona, ela atua em determinados comportamentos de uma forma bastante previsível e automática, né, que a gente não percebe.
Então, por isso que a gente tem que olhar, né, para ela, né, para poder fazer as mudanças necessárias, né, para quebrar, né, o padrão que ela está respondendo ali automaticamente. Então, Jung diz uma coisa que é assim: a persona, enquanto arquétipo, te dá a possibilidade de criar um personagem que pode não ser de fato você mesmo. E geralmente é assim mesmo, tá? A persona, ela é um importante instrumento de comunicação, é necessária para a nossa sobrevivência, né? É através dela que podemos nos relacionar, né, com os outros, inclusive com aquelas pessoas que nós temos mais dificuldade de relacionar. Ô Pri, só para eu entender, então a persona é como se fosse um camaleão. Ele se camufla dependendo do ambiente onde ele está. Mas de Não é que ela tanto se, se camufla eu não diria que ele se camufla, mas ele se adapta, né? ao Que ambiente. se adapta ao ambiente. Mas isso, em algum determinado momento, ele não perde a identidade? Perde. Ele já não sabe quem mais ele é. Exatamente. Esse é o problema da persona, né? Porque o trabalho da persona é você tem que se adaptar ao meio que você tá. Você tem que ser aceito e reconhecido por essas pessoas, por ali, né? Então, assim, dependendo do ambiente que você vai ter que ir mudando a sua, né, estrutura. Figura. Ou seja, você, Natália, quem você é no meio daquilo, né? Você é aquele personagem que você criou para estar ali, né? Então, a persona tem esse problema, de fato, né? A gente já vai chegar lá. Mas tem, de fato, esse problema, porque no meio dessa adaptação, toda essa necessidade de adaptação, né? A gente se perde. A gente se perde de nós mesmos, né? Larissa? Não, era isso, era mais ou menos essa dúvida também, assim, como fazer uso da persona de uma forma saudável, mas provavelmente você vai falar isso para frente, então pode... Sim, a gente vai aqui entrar um pouquinho mais agora na persona. Então, eu vou seguir aqui, vou falar para vocês como é que a persona, ela se desenvolve, tá? Aqui um resumo, né, de como que a persona se desenvolve. Então, logo a primeira coisa é o gênero, tá? Desde que nascemos, desde que somos pequenininhos, né, se somos ali uma menina ou um menino, né, existe um script pronto, né, de como que nós temos que nos comportar, né? Portanto, se a menina vai usar cor de rosa, se os meninos vão usar azul, né? Há uma divisão ali nos brinquedos, não é? As meninas vão brincar de boneca, os meninos vão brincar de carrinho, né? E é também esperado um determinado comportamento muito específico, né? Portanto, se você é uma mulher, né, existe um script, né, todo preparado, né, da forma como você tem que se comportar, né? A mesma coisa para os homens, né? Então, depois vem o corpo, né? Estamos super identificados com o nosso corpo, né? Com a nossa forma física, né? E essa é das últimas coisas, né? O corpo é a última coisa que nós vamos nos identificar, né? Assim como o nome, né? Eu sou a Priscila, né? Há uma forte identificação, né? No nome, às vezes no sobrenome, né? Dependendo da família, aquelas famílias assim altamente tradicionais que têm um sobrenome assim, né? Então há uma forte identificação também com os nomes, né? E também com as nossas experiências, né? Com os relacionamentos, com os traumas, né? E tudo isso vai construindo a persona ao longo da vida, né? Então, nascemos inseridos numa família. A nossa personalidade, ela tá ligada com a história dos nossos pais, né? Dos nossos avós. Então, há uma grande expectativa dos pais sobre os filhos, né? Quando eles nascem, e à medida que vamos nos desenvolvendo, né, vamos percebendo aquilo que é valorizado, né, pelos nossos pais e o que não é,
o que eles não valorizam, né? Então, eu faço ali qualquer coisa, certo? E a minha mãe me pega no colo, me enche de beijinhos, né? Eu entendo que aquilo é bom. Agora, se eu faço ali qualquer coisa e levo umas palmadas, eu também vou começando a ter essa percepção daquilo que é valorizado e aquilo que não é, né, valorizado. Então, já aí a gente começa a ser condicionados, né, a certas atitudes e comportamentos, né? E aí depois a gente vai para a escola. Então, surge a necessidade de socialização, né, de ser aceito pelo grupo. Bom, então, a gente tem essa necessidade de ser aceito nos grupos, certo? Se estamos inseridos, tá, também numa religião, né, vai ser ali esperado também uma determinada conduta, né? Porque a religião, ela diz o que é certo e o que é errado, né? Então, o que você deve ou não fazer, tá? E aí, mais tarde, né, vamos escolher a nossa profissão, né? A profissão é um forte indicador, né, da persona, de identificação com a persona, né? Especialmente quando é uma profissão de status, né, de grande reconhecimento social, né, como médico, advogado, engenheiro, juiz, general, né? Geralmente a pessoa ela fica tão identificada com aquele papel, né, que ele já não alterna mais, né? Então, o general, ele é general lá no quartel, e depois ele é general em casa, com a mulher, com os filhos, com os amigos, nas férias, né? Ele é general o tempo todo, não tira a máscara, não alterna os papéis, né? Lembra que eu falei? Né? A gente tem que, a persona, a gente tem que, elas são várias, a gente tem que alternar, né? Se eu estou no meu papel de mãe com os meus filhos, eu estou usando a máscara de mãe, né? Se eu estou no meu trabalho, eu estou usando a minha máscara de profissional. Então, a gente tem que alternar, né, essas máscaras. Então, outra coisa interessante é pensar como é que nós desenvolvemos, né, a noção do feminino e de masculino, né? Então, desde que a gente é pequenininho, né, vem lá daqueles filmes infantis, né, das novelas, as séries, né, vem lá dos heróis, né? Ou seja, tá? São personagens, né, que mostram poder sobre o sexo oposto, né? E nós vamos escolher aquele ideal por identificação, né? Então, a persona, ela está identificada com os atributos, né? Por exemplo, ser simpático, amável, generoso, sensual, né? Então, alguns de nós, né, vai se identificar mais com a Lara Croft, né, que é mais aventureira, despojada, outros vão se identificar mais com a Branca de Neve, que passa a vida lá cantarolando, né, à espera do príncipe encantado. Mas seja como for, algo em nós, né, que vai se identificar com algo fora de nós, né? Então, outra coisa muito importante de observar na construção da persona são aquelas pessoas que nós admiramos, né? E por quê, né? Essas pessoas, elas informam algo, né, que nos identificamos, né? E geralmente tentamos imitar ou desejamos ser parecido, né? Então, é muito importante a gente estar atento, né, a essas pessoas que nós admiramos. E depois, muito fortemente, estão os aspectos culturais e sociais, né? Portanto, tudo o que absorvemos da cultura, né? Música, novela, futebol, churrasco com os amigos, né? Tudo isso, né, cria um condicionamento, né, nas nossas escolhas, né, nas nossas opções. Aqui no Brasil, diversão com amigos é churrasco. Né? Os amigos não conseguem se divertir de outra forma. Né? Por quê? Porque é um condicionamento cultural. Tá? Cerveja e churrasco. Né? Então, nós vamos reproduzindo, né, esses valores da cultura, e só que são esses valores, né, que são também as nossas motivações, né? A gente absorve, né, esses valores que vêm da cultura, e introjetamos isso como sendo bom, como sendo necessário, como sendo legal, mas
que poderá não ser, né? Certas coisas que não são, né? Por exemplo, hoje em dia já nem tanto, mas há 40 anos atrás, fumar, né, era um símbolo de glamour, né? Hoje em dia a gente sabe que é altamente prejudicial para a saúde, né? Mas culturalmente era cool, né? Era um suprassumo você acender aquele cigarrão, ainda usava aquelas piteiras enormes, né? Também era um símbolo de sensualidade e glamour, né? Então é importante a gente começar a fazer essas distinções, né? Para lá, do que é aquilo que a gente está, né, só pegando para ficar ali igual, né? Ou realmente isso é bom, me serve, eu vou, né? Tem a ver comigo, com aquilo que eu quero, né? Com os meus anseios, com as minhas necessidades, né? Então, tem aqui um outro exemplo que eu gosto bastante desse exemplo, quando a gente fala desses condicionamentos culturais, né? Que é um pai de família, né? Que ele estava vivendo assim um forte conflito moral, né? Ele não aguentava mais o trabalho dele, não aguentava, estava assim já farto daquilo, e ele sabia que se ele continuasse ali, que ele ia flipar, ele ia colapsar, né? Então, ele decidiu que ele queria fazer uns 2 anos sabáticos. Só que ele tinha mulher e 2 filhos, né? E ele não tinha como sair para fazer um período sabático, né? Sem deixar a família em condição de abandono, né? Porque a família ele não ia ter como viajar e sustentar a família ao mesmo tempo, né? E ele ficou bastante tempo ali naquele conflito, né? Como é que ele ia fazer? Porque ao mesmo tempo ele não queria abandonar a família, mas por outro lado ele sabia que ele não podia mais continuar naquilo. E chegou um dia, ele entrou em casa e virou para a mulher dele e falou: chega, ninguém mais vai trabalhar nessa casa, né? Eles venderam tudo e foram para o exterior. Aí eles compravam umas coisas lá no exterior e depois viajavam para outro lugar para vender lá e começaram a fazer isso, né? Viver assim, começaram a refazer a vida deles assim, né? Menos conforto, que é o valor supremo da nossa cultura, né? Hoje a gente, para ser bem sucedido, você tem que viver com o máximo de conforto possível, né? Então eles tiveram menos conforto, né? Menos despesas, mais relacionamento, mais tempo, né? Então, assim, às vezes a gente tem que, né, ganhar mais qualidade nas relações, enfim, né? E a gente tem que estar atento, né, para perceber, né, o que realmente a gente está fazendo, né? Porque é uma tendência que a gente tem de ficar, a gente está tão condicionado a isso, né? Essa vida de que nós temos que passar a vida inteira num apartamento trabalhando para pagar as contas, que depois quando a gente não vê possibilidades, né? Não vê realmente possibilidades de fazer outras coisas, né? Para lá, deixa eu ver o que é importante para mim, se é isso que eu quero, se o que eu quero mesmo é passar o resto da minha vida num apartamento pagando as contas, né? Então, é isso que a gente tem que estar atento, né? Quando a gente está fazendo o nosso estudo da nossa identidade, da nossa personalidade, de nós mesmos, né? Bom, tudo bem? Tá aqui? Oi. Isso que você acabou de falar, né, me lembra um pouco uma frase que tem no livro Mulheres que Correm com Lobos, no conto da Mulher Esqueleto. Quando a gente fala de vida confortável, né, isso pressupõe muita segurança, né, e muito controle de tudo. Muita gente deve ter planilhas para controlar despesas e tudo muito organizado. Mas tem uma frase que a Clarissa escreve no conto, que, claro, não está falando diretamente disso, mas está falando da nossa relação com a vida e me fez lembrar um pouco da opção desse pai de família, né? Uhum. Em que ela fala assim, onde há controle da vida, há cada vez menos vida a controlar. Então, a gente vive um pouco uma cilada, porque quanto mais você cria os mecanismos de controle e segurança, menos você se sente vivo. Exatamente. Num certo sentido. Ele vai para a aventura, né? Ele abre mão do conforto e vai para a aventura, de certo modo, né? Não é uma proposta de se rebelar contra tudo, mas
Exatamente. Mas ali a questão é isso, né? Nós estamos condicionados e dessa forma a gente alimenta, né, o sistema, a sementinha do sistema que existe dentro de nós, porque nós temos medo realmente. Fala, eu não vou largar minha vida toda, como é que eu vou sobreviver? Ah, é claro que ninguém, sim, ou ninguém não diria, tem algumas pessoas que fazem isso, mas não é necessário que você enfie os dois pés na jaca, né? Você pode fazer uma transição. O importante é você ter a consciência que possibilidades existem, são possíveis. Né? Que a gente é uma questão de incorporar essa ideia, né, para poder trabalhar e manifestar isso na realidade, né? Não importa o tempo que leve, né? O tempo ele não interessa. O que interessa é o movimento que você vai pôr, né, na tua vida para que as coisas aconteçam, né? Então, nós temos que estar atentos, né, aos valores que nós estamos reproduzindo, né? Porque os valores, eles são a sua motivação, né? Os seus valores, eles regem a sua vida inconscientemente. Precisamos questionar os nossos valores, tá? Para lá, né? Será, né, que o que eu quero é passar o resto da minha vida num apartamento, trabalhando para pagar as contas, né? Começar a questionar, né? Então, os valores da cultura, eles informam sobre o nosso valor pessoal, né? Então, se eu estou dentro do padrão, né, de beleza, de moda, se eu tenho um carro, uma casa bacana, né, nós queremos ter essas coisas, né? Precisamente porque elas informam, né, se somos ou não bem-sucedidos, né? E aí depois também tem todo o contexto social, né? Existem normas e regras, né, que nós devemos cumprir, né? E essas regras, elas vão também nos condicionar a um padrão de comportamento muito específico, né? Então, que vocês conseguem se rever, assim, em alguma dessas personas? Ô, Pri, Bom, tem uma oi, Fran. pergunta feita aqui pela Andrea no chat. A Sim. pessoa é condicionada socialmente e só posso mudá-la pelo autoconhecimento e autoquestionamento? Sim, ela é bastante condicionada, né? Desde sempre, ela já começa, a pessoa começa a ser condicionada, assim, já desde que você está no útero da mãe, que você já vai nascer usando cor-de-rosa ou azul, né? Então, a questão é o autoconhecimento, né? Ele vai te ajudar a fazer esse trabalho de investigação interna, né? Para você poder fazer, para separar, né, ali o joio do trigo para lá, isso é meu, isso é seu, né? Isso são os meus valores, isso são coisas da cultura, não é isso que eu quero, né? Para você fazer esse trabalho profundo de autoconhecimento para poder fazer um desenvolvimento depois de uma persona que não está preocupada em se adaptar às exigências dos outros, como falou ali bastante, né, a Fábio, mas se adaptar às necessidades dela, né, da sua alma, né, daquilo que é o seu propósito, daquilo que você quer expressar para o mundo, né, sem ter a necessidade de se adaptar aos outros. Embora essa cobrança, ela vai continuar acontecendo ad eternamente, né, porque o trabalho você faz em você, não nos outros. Os outros, eles vão continuar com a mesma mentalidade deles, né, mas você tem que estar bem com você mesmo, segura de você mesma, né, para poder atuar a sua persona, né, como ela, né, autêntica, né, expressando a sua natureza. Tá? Então aqui eu vou contar só mais uma historinha para vocês. Nós somos assim, só para vocês verem como é que nós somos assim seres altamente sugestionáveis, né? E como devemos estar atentos a isso, né? Porque somos muito fáceis de ser coagidos, tá? Então circulou um post no Facebook que eu não sei se vocês viram. Era uma professora, estava na sala de aula lá com os seus alunos. E aí ela pega uma pasta verde na mão e mostra para os alunos e fala, olha, vai dar qualquer momento aí capaz de entrar um aluno atrasado, e eu vou perguntar para vocês que cor é essa pasta, e vocês vão responder que é vermelha, tudo bem? E aí ela continua ali um pouquinho com eles, dali a nada entra um aluno atrasado, ele chega, senta, tal, ela continua ali, né,
mais ou menos dando a aula. Dali um bocado ela pega a pasta e pergunta, né, pro aluno que chegou atrasado: fulano, que cor é essa pasta? E ele responde: é verde. E aí a professora: verde, né? Ô, Beltrano, que cor que é essa pasta? Ah, vermelha. Ô, Ciclano, que cor que é essa pasta? Vermelha. Pergunta para mais uns 2 ou 3, todos respondem que a pasta é vermelha. E aí ela dá mais uma volta ali, naquilo, e volta a confirmar com o aluno que tinha chegado atrasado a cor da pasta. E ele, assim, até de uma forma meio interrogativa, fala: vermelha? Né? E aí a professora depois dá uma aula, né, em cima disso, dizendo o quanto a gente é sugestionável. Quer dizer, ele, né, foi ali, quando ele percebeu que estava todo mundo ali, ele falou: bom, eu vou, né, ficar aqui, tudo bem, eu cheguei atrasada, não sei do que se trata. Né? Então, assim, com isso, a gente perde a nossa capacidade, né, sabe, falar, não, olha, pera lá, desculpa lá, continuo vendo uma pasta verde, né? E nós fazemos isso, né? A gente faz realmente, né, essas adaptações, né? E isso é importante também a gente estar muito atento, quão sugestionáveis nós somos, né? Porque isso pode alterar também muito do nosso contexto, né? Então, os diferentes ambientes, eles vão exigir determinados comportamentos de nós, né? Então, nós somos preparados desde pequenos para desenvolver respostas e atitudes pré-determinadas. Faz assim, não faz assim, seja assim, né? E quanto mais essa atitude ela persiste, né? Quanto mais habitual essa atitude ela se torna, né? Isso em psicologia é chamado de reforço, né? Que pode ser positivo ou negativo, né? Depende lá se eu fui, né? Se eu sou recompensado, né? Olha, sempre que eu faço uma coisa, eu ganho um doce, né? Ou se eu sou punido, eu faço tal coisa e fico de castigo, né? Então, vai depender. Agora, como a gente lá não gosta muito de ser punido, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai procurar ser recompensado, né? E dessa forma, a gente acaba, né, nos afastando de nós mesmos e daquilo que nós queremos e acreditamos, né? Então, tá aí mais um condicionamento comportamental, né? A gente vai tentando, né, ser recompensado, que nem o Mutley, né? O Mutley lá da medalha, 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 medalha. É mais ou menos assim. A persona, ela é um complexo funcional da psique, né? Então, ela tem duas importantes funções, né? Que é revelar um determinado papel social, né? Então, a persona são as máscaras, né, que criamos para nos relacionar com o exterior, né? Ela serve para nos adaptarmos nos diferentes contextos da vida e exercer múltiplos papéis, né? De mãe, de filha, de amiga, de profissional, etc. Então, a persona é uma roupa, é como se fosse assim, uma roupa psicológica, né? Que a gente usa, né, para nos, né, representar. Né? Então, se eu saio de casa de manhã, eu vou para o trabalho, eu estou em casa lá com os meus filhos, eu estou de pijama, com roupa confortável, né, brincando. Aí, se eu vou para o meu trabalho, eu tenho que vestir uma roupa adequada para a minha função, né? E eu vou vestir também uma roupa psicológica que vai me representar naquele lugar onde eu vou, certo? E uma outra importante função da persona é proteger alguns aspectos, né, do ego. Né? Portanto, ela protege aspectos da nossa vida privada que não interessa expor em determinados contextos, né? Como preferência sexual, religião, ideais políticos, né? E etc. Então, quanto mais máscaras nós temos, mais flexíveis nós somos, né? E maior será a capacidade de adaptação nos diferentes contextos. Né? Então, uma persona saudável é sinal de inteligência social, né? É saber estar nos diferentes contextos. Né? Nós temos que ser capazes, né, de diferenciar os papéis que desempenhamos daquilo que de fato nós somos. Né? A persona saudável, ela é autêntica, é espontânea, né? Ela é coerente com aquilo que somos, né? E é uma expressão da alma. Agora, a gente só pode ser espontâneo se não tiver a necessidade de estar se adaptando aos outros, né, o tempo todo. Então, o que acontece? Quando a gente fica
muito rígido, né, colado, né, numa persona, a gente perde a espontaneidade e adoecemos, né? Então, um exemplo que eu adoro usar é o da mãe, porque acho que todo mundo conhece uma mãe assim, né? Que é aquela mãe que ela é mãe, né? Ela é mãe dos filhos, ela é mãe dos pais dela, ela é mãe do marido, ela é mãe dos irmãos, ela é mãe dos amigos, ela é mãe dos colegas do trabalho, ela é mãe dos filhos dos amigos, ela é mãe do cachorro, do gato, do papagaio, ela é mãe o tempo todo, né? Não muda a máscara, ela não alterna, não troca de papel, né? Então, as suas necessidades pessoais, a sua vida íntima, a sua espiritualidade, a sua contribuição para o coletivo não existe, né? Só existe cuidar e nutrir, né? Cuidar e nutrir as crianças, os filhos, os amigos, né? Então, só quando ela vai lá, toma uma pancada da vida, né? Que esses filhos saem de casa, o marido também se cansa e pira-se também, é que ela vai, então, começar a se, né, conectar com ela outra vez. Isso sim, né? Não entrar no antidepressivo e não usar a depressão para chamar a atenção dos filhos, que também pode acontecer. Então, outra coisa que eu acho que é importante, né, a gente ressaltar aqui sobre a persona é as motivações da persona, né? Tem a ver com a intenção que nós temos de demonstrar para os outros, né, uma boa impressão para que sejamos aceitos e reconhecidos, né? Então, desenvolvemos uma persona que vai agradar ou trazer vantagens pessoais. Por exemplo, né, ter poder sobre o sexo oposto ou manipular, né, alguém para conseguir alguma coisa, né? Então, o que acontece é que investimos muito nessa forma estereotipada de parecer, né? Nós procuramos nos aliar às pessoas, nos aliar a determinados grupos e acabamos depois presos numa máscara que informava ser de maior valia, né? Então, lá na escola, o menino que é o mais rebelde da turma, ele é também o mais popular, né? O que pega todas as meninas, né? Ele também é o mais popular, né? E ele tem o feedback, ele tem o retorno do grupo informando que ele é o melhor, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai desenvolver isso, né? Eu vou ser o garanhão, o galinha, vou pegar todas, né? Só que depois, mais para frente, quando ele entra na vida adulta, ele vai ter problemas com isso, né? Ele vai ter dificuldades em entrar em relações mais íntimas, mais estáveis, né? Então, um outro fator importante, né? A pessoa se desenvolve, né, pela vantagem, a vantagem que aquela pessoa oferece, né? Então, outras duas motivações importantes, né, da persona é ser aceito e ser reconhecido pelos outros, né? Então, nós temos a necessidade... Diga. Desculpa te interromper, mas aqui justamente tem duas perguntas aqui que tem a ver exatamente com o que você está no fluxo da fala. Uma é da Vanessa, que numa determinado ponto da tua fala pergunta: isso pode ter a ver com a dificuldade de dizer não? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta tem a ver exatamente com o que você vai falar agora, que é: a persona envolve o conflito aceitação pelos outros e a autoaceitação? Sim, sim para as duas. Né? A dificuldade de dizer não precisamente por isso, porque tem horas que essas exigências dos outros, né, essas pessoas, elas estão invadindo um espaço, não é, que é meu, né? Então, se você não consegue dizer não, né, você não consegue botar limites, né, e vira um fantoche ali, né? Peraí, então se eu não sei dizer não, eu vou ter que fazer aquilo que a pessoa está me pedindo para fazer, né? Então, a resposta, e a outra também tem a ver com a questão, era da aceitação, né? Da autoaceitação. Pelos outros e por si mesmo. Exatamente. Também você tem que, né, se aceitar. Isso é muito importante, né? Eu tenho um vídeo lá no canal que fala só sobre aceitação, né? Nós temos que aprender a nos aceitar com tudo aquilo que nós temos, de bom, de ruim, de bonito, de feio, né?
Porque a hora que a gente está na nossa inteireza, que a gente sabe quem a gente se aceita, e só aí que eu vou poder aceitar o outro também. Porque quando eu reconheço que eu não sou perfeita, eu paro de exigir a que os outros sejam perfeitos, né? De ter, sabe, o filho perfeito, o marido perfeito, né? A mãe perfeita, todos perfeitinhos. E isso não existe. Né? Isso é uma grande ilusão. Só que a gente responde a isso, porque como nós temos que ser perfeitos, então eu vou exigir que os outros também sejam. Né? Isso é uma loucura. Né? Porque o que é perfeito para mim não é a mesma coisa, não será perfeito para você. Né? Então, sim, também é uma questão de tudo passa, você vê que tudo passa realmente pelo autoconhecimento, né? A gente se conhecer, se apropriar da gente mesmo para poder depois entrar na relação, para poder depois a gente expressar, né, a nossa essência para o mundo, né? Segura, de uma forma, sabe, confiante, né? Tudo passa quando a gente se encontra o nosso eixo, né? Tudo passa, todas as adversidades da vida, elas entram na sua ordem, no seu lugar. Então, nós temos, né, essa necessidade de pertença, né, de pertencer, de fazer parte, né? E isso, né, nos leva a uma constante adaptação, né, para atender as expectativas dos outros, né, e ser aceito e reconhecido por eles, né? A gente está falando bastante disso aqui porque é realmente importante estar atento para essas questões, né? Então, a gente precisa que a nossa existência seja reconhecida, né? E nos esforçamos por isso. Então, é muito fácil observar isso, por exemplo, no trabalho. Né? É um lugar, é uma área da vida que a gente busca muito reconhecimento, né? Um reconhecimento profissional. Né? Outro também que é bastante ilustrativo é aquela dona de casa, né? A mãe, né? Que faz tudo para todo mundo e sente que ninguém liga ou dá valor para o que ela faz, né? A gente também conhece aí montes. Então, essa informação é muito importante, né? Nós temos que estar atentos, senão andamos o tempo todo, né, tentando agradar os outros, né? Para ser reconhecido por eles, quando nós, na verdade, a gente deveria ser nós próprios a reconhecer os nossos valores, né, as nossas qualidades, e não ficar dependente, né, do que os outros pensam sobre nós, né? Então, a persona, ela se projeta, né, em todos os nossos relacionamentos, né? E em todas as escolhas que nós fazemos na nossa vida, né? Sempre, por exemplo, que você se apaixona por alguém, né, você vai projetar todas as expectativas e qualidades, né, que você admira no seu parceiro, né, e ele vai fazer o mesmo, né? O que vai acontecer, né? Para agradar o parceiro, né, nós vamos nos ajustar à expectativa dele, né? Só que depois, com o tempo, aquilo começa a cansar, né? Então você se enrosca lá com um rapaz que é extremamente ciumento, né? Não gosta da roupa que você usa, não, sabe, não gosta do seu trabalho, enfim, né? Isso depois de um tempo vai começar a pesar na relação, né? Mas para manter a relação, a gente acaba assumindo essas qualidades, né, que foram projetadas. E por isso que, mais uma vez, é importante conhecer a nossa persona, né? E aprender a identificar o que é que estamos projetando, né? Porque quando entramos numa relação, é fundamental que ambos tenham espaço, né, para se expressar como são. Mas isso só vai acontecer se você tiver consciente de si mesmo. Se você não tiver consciente de si mesmo, você vai andar metendo tudo aquilo, mandando em projeção para todo mundo, não só para os seus parceiros, mas para seus amigos, para sua mãe, para sua filha, para todo mundo. Né? Então, a persona, ela influencia todas as nossas escolhas, né? Desde o parceiro, né, até tudo o que nós consumimos, né? A escolha da nossa profissão, né? Portanto, quanto mais status, né, tem, mais aquilo vai me interessar, né? A escolha do carro, da casa,
tudo que informa como status, né, vai ser uma opção realmente atraente para a pessoa. A gente pode inconscientemente utilizar personas que nos prejudicam? Por exemplo, que vão fazer a gente se vestir ou se portar inadequadamente? Sim, sim. Então, isso acontece, né? E é bem comum, né? Essa sensação de inadaptação, né? Às vezes, uma persona, quando ela não está bem desenvolvida, quando ela não está bem estruturada, né? Ela é totalmente desajustada. Ela é totalmente desajustada, né? Então, a pessoa vai para uma festa de casamento com uma roupa totalmente inadequada, ela não sabe se portar nos diferentes contextos, ela não sabe falar, ela não sabe se apresentar. Nós temos dois tipos de persona, três tipos, né? A persona normal, né? Depois a gente tem a super identificação com a persona, né? Que é aqueles casos que a máscara tá colada da mãe que não alterna papéis, sabe, dos militares, dos médicos, que né, também não alterna muitos papéis, está super identificado com aquela pessoa. E nós temos o caso que é a persona subdesenvolvida, ou seja, aquela pessoa ela não teve assim um espelhamento muito adequado, né? Dos pais quando era criança, então, sei lá, a criança fazia ali uma gracinha qualquer e os pais não faziam festinha, não aplaudia aquilo que ela estava fazendo, né? Então ela não desenvolve a persona, então ela fica com uma persona subdesenvolvida. Essa persona subdesenvolvida, ela vai ter esse problema de inadequação, né? E aí a gente tem, é claro, que entender isso como uma escala, né? Dos extremos às graduações todas, né? Não quer dizer que você tenha só a persona subdesenvolvida, você tem uma graduação aí, né? Que pode acontecer. Mas sim, a persona também pode te levar a pagar uns certos micos de vez em quando. O que leva uma dificuldade em construir um senso de existência em relação a outros e ao coletivo? Ela se refere à tendência de autoisolamento, por exemplo. Não, era isso mesmo, assim, que eu acho que são duas, eu acho que a Priscila já trouxe, assim, eram duas questões meio que dentro de de um mesmo espectro, né? Eu acho que dessas dificuldades, assim, encontradas por essa... Sim, pode pelo que eu levar ao compreendi, isolamento. né? Desse mecanismo, assim. Sim, e pode levar ao isolamento, né? Pode sim. A pessoa, ela se alimenta de tudo que vem do exterior, né? Se eu tenho um feedback que eu sou uma pessoa desajustada, isso vai cada vez me amuar mais, né? Eu vou ficando, me enfiando cada vez mais dentro né, da minha conchinha, né? Eu vou ficando por ali. Então, dependendo do caso, é claro que a gente já está falando assim já mais de... lembrando da graduação, né? Tanto a pessoa no extremo super desenvolvida como a pessoa subdesenvolvida, no extremo são patológicas, tá? Então agora eu vou falar aqui precisamente de alguns problemas da persona, né? Falta de autenticidade, criatividade e espontaneidade. Portanto, surpreender, ser original, ser único, né? Isso não acontece. É sempre a mesma coisa. Impede o contato consigo mesmo, né? Com o seu mundo interior, né? Com as suas necessidades, né? Com seus desejos mais profundos. A identidade, ela é substituída pela aparência, bens e poder que vão alimentar a autoestima. Então, por exemplo, né, uma mulher que investiu muito, né, durante a sua vida na sua imagem, ela vai ter muita dificuldade de envelhecer, né? Uma pessoa que investiu muito durante a sua vida na sua carreira, ela vai ter muita dificuldade de se aposentar, né? Baixa autoestima, né? Porque a pessoa está sempre se comparando aos outros, né? E isso gera sentimento de inferioridade, né? Porque se eu não estou, né, acima ou no mínimo ali de igual para igual, me informa que eu estou inferior, né? Então, o seu valor pessoal passa a depender, né, do reconhecimento dos outros. Outra coisa, insatisfação, né? Vazio, falta de contato com as necessidades pessoais, né? Um exemplo, né? Eu pergunto para a pessoa, né? O que você quer? O que você precisa para ser feliz? Eu quero que fulano case comigo, eu quero que ele me ame, porque eu não sei viver sem ele, não posso ser feliz sem ele.
a pessoa, ela não sabe o que quer verdadeiramente, está tudo projetado no outro, né? Dificuldade em ter relacionamentos íntimos, né? Não é possível uma relação íntima, amigos íntimos, conversas íntimas, né? Porque não há contato, né, com o seu mundo interior. Dificuldade de se apresentar, né, de se expressar, né? A pessoa não consegue se fazer entender, né? Ou não são levados muito a sério, né? Tem dificuldade de se apresentar em eventos sociais, de falar de si, né? Dificuldade em estar em lugares diferentes, né? Também a pessoa se sente extremamente vulnerável e inadaptada, inadequada, né? E também vai dar origem à sombra, né? A sombra é a antipersona, né? Ela é o anti-eu, né? Portanto, tudo o que não dizemos, tudo aquilo que escondemos sobre nós, né, está na sombra, né? Portanto, se não estamos expressando a nossa natureza, né, se o nosso ser ele está sendo reprimido, né, esses conteúdos negados de nós mesmos vai dar origem à sombra, que depois tem lá também as suas consequências, né? Tudo bem até aqui? Então, como podemos desenvolver a persona, né? Precisa tirar a máscara, né? E olhar a persona, a máscara, né? Porque se você tá com a máscara assim, né, colada, né, na cara, você vai enxergar com os olhos da persona, né? Com os filtros da persona, né? Só que a máscara, ela tem uma vida própria, ela está programada numa estrutura, como a gente viu, ela está condicionada, né, a ser desse jeito, né? Então, ela tem alguma autonomia na psique, né? É uma subpersonalidade que vai agir como se fosse você, né? Mas que na verdade não é você, né? Por exemplo, quando a gente perde a cabeça, né? Tá num conflito, passa-se da cabeça completamente, a gente vai, fala coisas, faz coisas, né? Que em condições normais, né? Nós não faríamos ou não diríamos, né? Ou se a gente é pego, por exemplo, pensando, um pensamento desejando que alguém se dê mal, né? Você até pode ter consciência, né, disso, mas o pensamento está lá na mesma, né? Existe dentro de você, né? Se você vai agir ao pensamento, aí é outra coisa, mas existe dentro de você, está lá, né? Então, voltando lá no conceito do teatro grego, né? A nossa psique, ela é povoada desses personagens, né? Então, o Jung, ele fala mesmo que nós temos subpersonalidades, né? Que habitam a nossa psique. A nossa psique é totalmente povoada por essas subpersonalidades, né? Que são as personas, a sombra, os nossos complexos, né? E são energias vivas dentro de nós, né? E elas possuem características próprias, né? E se expressam através de você. Mas você sabe, né, que quando você tá bem, né, quando você tá tranquila, né, você não faria certas coisas, nem diria certas coisas, né? Todo mundo já deve ter passado por uma situação dessa, né? Você sai de um conflito, né, despeja, fala um monte de coisa para aquela pessoa e depois, quando passa, fala: meu Deus, o que eu fiz? Né? Aposto que todo mundo já passou por isso. Então, a mente, ela tem que estar sob controle, né? Você precisa estar consciente, né, de onde você está indo, né? Se eu sei que o lobo mau está na floresta, né, eu vou pela estrada, né? Ou, sabe? Ou não, que seja, mas, né, o importante é que eu esteja consciente, né, que eu estou indo pela floresta e que o lobo mau está lá, né? E por que eu quero ir por ali? Então, a gente tem que estar consciente das coisas, né? É importante isso que eu falei lá no início, né? A persona, né, enquanto arquétipo, ela dá para você a possibilidade de você criar um personagem que pode não ser você, né? Jung disse isso e é, assim, muito importante.
Então, quando você começa a trabalhar a sua psique, né, é como se você ganhasse uma visão raio-x, né? Você consegue ver além daquilo, né? Quando a gente está vendo a situação, a gente está associado, né? Você está ali, você só consegue ver com aquilo, com as suas emoções, com os seus sentimentos e com aquilo que você conseguiu percepcionar daquela realidade, daquela situação, né? O que interessa para a gente, quando a gente começa a perceber essas dinâmicas psicológicas, como é que as coisas funcionam, que eu começo a conhecer, sabe, os meus complexos, as minhas personas, a minha sombra, eu passo a enxergar a dinâmica que está ali, né? Não mais o conflito, né? Não mais a Priscila ali envolvida até a medula óssea com aquela situação ou com aquele conflito. Né? Eu estou vendo a dinâmica ali, né? E isso é assim de um poder, né? De um poder muito à frente. Jung é muito à frente, né? Assim, é uma expansão de consciência, né? Que você sabe é muito grande, né? Porque você sai daqueles pequenos conflitos, né? Passa a enxergar a dinâmica das coisas. E quando você está vendo a dinâmica, a gente consegue alterar a dinâmica, né? Então, tem várias pessoas aqui, tem uma situação acontecendo aqui. A gente se relaciona assim, é o meu complexo se relacionando com o complexo de vocês, né? Com a minha persona, com as personas de vocês, a minha sombra com a sombra de vocês, né? Então, a gente precisa entender essa dinâmica toda que está acontecendo, né? Então, o primeiro trabalho é de desconstrução da persona, né? E depois a construção, né, de uma nova persona, né, mais adequada aos seus valores, né, aos seus ideais, né, às suas necessidades, que podem não corresponder, né, ao que você aprendeu a desejar, né? Então, é um trabalho de investigação e observação, né? Questionar o que é importante para você, né? Se você está satisfeito, se não, por quê, né? Se você gosta do que faz, se você tem bons relacionamentos, o que está faltando na tua vida, né? Observar quem são, né, os seus modelos, as suas referências, né? O que eles te informam, né? Por que aquela pessoa é uma referência para você, né? Identificar os seus valores, né? Isso é muito importante, né? A motivação, a nossa motivação vem dos nossos valores, né? Os valores, né, regem a sua vida, né? Os seus valores regem a sua vida, tá? Isso é muito, 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 muito importante, né? E os nossos valores regem a nossa vida e fazem isso de uma forma que inconsciente, né? Nós não estamos conscientes disso, né? Então, conhecer, né, os seus valores é fundamental, né? Principalmente porque estamos condicionados a seguir os valores impostos pela cultura, né? Que é um modelo de aparências, né? Desde pequenininho, a gente está condicionado a isso, né? O que é bom na cultura, né? Viver, crescer, casar, ter filho, viver no resto do apartamento, né, pagando as contas. Tá? Então, a persona, ela se identifica com tudo isso que vem do exterior, né, com os valores da cultura. E está na moda ter status, né, viver com conforto. Só que esses valores podem, né, não estar de acordo com os seus valores internos, né? Conectado com os seus dons, conectado com a sua essência, né? Então, por isso, a gente tem que trabalhar, né, o nosso sistema de valores, né? As nossas reações individuais, elas são pré-determinadas pelas expectativas dos outros, né? Então, é suposto que você esteja triste no enterro, que você esteja feliz na festa de aniversário, ser simpático com o vizinho, carinhoso com a sua esposa, ser leal com seus amigos, dar lição de moral nos seus filhos, né? Tá tudo previsto, né? Tudo que nós devemos fazer em cada fase da vida, né? Então, escolher uma profissão, ser bem-sucedido, casar, ter filhos, levar as crianças para a escola, voltar para casa, assistir televisão, ir no shopping, no fim de semana. Aí, depois de um ano de trabalho, né? Você tirar um mês de férias, né? Que você vai lá para um resort, né? Num país, né, massa, que você não vai ver nada, porque você vai ficar o dia inteiro no resort com uma pulseirinha que te dá o direito de você consumir, né, o dia inteiro, né? E hoje em dia, né, a gente vai
a aplicar, né, um teste vocacional num jovem, né, por exemplo, né, pergunta para ele, né, o que que você gostaria de fazer, né, e ele responde, não sei, o que que dá dinheiro, né? Então, nós não somos educados para fazer, né, aquilo que nós gostamos, né? Então, quando nós vibramos, né, naquilo que nós fazemos, seja lá o que for, né, temos grande chance de ser bem-sucedido, né? Nós temos grande chance de ter sucesso na vida, né? Só que não somos educados para isso, né? Então, essa é a construção da persona, uma construção, né, de uma vida que ainda não é a nossa vida, né? É a vida da persona só, né? Desse programa coletivo que impede você de ser você mesmo, né? Então, esse é o trabalho, né, que nós vamos fazer no curso Aprenda a Desenvolver a Sua Inteligência Social, que eu gostaria de apresentar para vocês, né? Então, é um curso prático, né? Que nós vamos aprender a colocar essa teoria em prática mesmo. Vocês vão aprender a técnica, né? De como desenvolver a persona, né? De como representar e expressar aquilo que você deseja, né, para o mundo, expressar os seus dons, né, expressar os seus verdadeiros valores. Então, eu vou compartilhar aqui uma tela com vocês, mas se alguém tiver alguma pergunta, entretanto, que queira fazer. Esse daqui é um curso prático, né, como eu falei, vai ser online também, né, e o programa do curso a gente vai aprender a trabalhar e identificar a nossa persona, né? Como a persona se desenvolve, né? A gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso, né? Como explorar, a gente vai aprender a explorar a persona e o que ela protege, né? Aquilo que ela esconde, a gente vai, né, cavucar ali um pouquinho ela, né? Vamos aprender sobre os valores nucleares e relativos, né? Entender mais sobre a coisa dos valores, porque os valores é muito importante, né? É toda a sua motivação, é tudo aquilo que te motiva são os seus valores, né? Identificar o seu sistema de valores e trabalhar a hierarquia de valores, né? Ele é um curso 100% online, né? Vai ter certificação de presença. Nós vamos ver sobre a identificação e as funcionalidades da persona, né? Nós vamos ver a persona como instrumento de comunicação e empatia, né? Como melhorar os seus relacionamentos, né? Vamos fazer a reprogramação dos valores pessoais, né? Expressar o seu potencial e motivação, desenvolver maior autoconfiança e o curso tem 100% de satisfação garantida. Portanto, quem vier para o curso e falar, não era isso que eu estava esperando, tudo bem, tem 100% ali de reembolso, não tem problema nenhum. Tá? Então, o curso vai ser no dia 17 de outubro, né? Das 14 às 18 horas, então tem uma carga horária de 4 horas, né? O valor do curso é de R$ 197,00, mas tem aqui um bônus, né? Por R$ 137,00 até as inscrições até 10 de outubro. Tem apostila incluída e envio de material complementar. E é isso, pessoal. Obrigada por todos que vieram. Quem quiser colocar aqui, tirar alguma dúvida. Esse curso tem dinâmicas ou exercícios de autoconhecimento? Esse curso é só dinâmicas. Ele é um curso prático. Nós vamos só realmente trabalhar com as dinâmicas e desenvolver a persona mesmo na prática. São técnicas para você aprender a desenvolver a sua persona. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, meninas, muito obrigada pela presença de todas e espero vocês agora no curso. Né? Eu vou estar divulgando agora essa semana, né? Vou passar material de divulgação para vocês e espero vocês lá. Muito obrigada aí pela presença. Foi um prazer compartilhar esse momento. Tchau a todas. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.